Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o passo a passo da divisão, tá bom? Vocês já sabem, porque vocês já estudaram, e na semana passada eu também deixei o videozinho aqui, mas eu quero explicar o passo a passo aqui novamente para vocês. É um conteúdo chatinho, é um conteúdo complicado, então eu vou auxiliá-los, ok? Então vamos lá. Temos aqui a conta 36 dividido por 4. Pessoal, sempre quando tiver um número desse lado esquerdo, aqui da chave da divisão, qualquer número que esteja aqui, ele é chamado de dividendo, sempre, tá bom? Pode ser qualquer outro número. Ah, se eu tenho um número, por exemplo, 125, ele também vai ser chamado de dividendo. Ah, eu tenho um número 650 aqui, ele também vai ser chamado de dividendo. Então, qualquer número que esteja aqui desse lado da chave, ele vai ser chamado de dividendo, certo? O número que está aqui na chave para a gente fazer a divisão, ele vai ser sempre chamado de divisor, sempre, certo? Pode ser o número 2 aqui, vai ser o divisor. Qualquer número que esteja aqui, ele vai ser sempre chamado de divisor. Então, vamos à conta. 36 dividido por 4. Então, o 3 aqui, tem como a gente dividir por 4? Não tem. Por quê? Porque o 3, ele é menor que o 4. Então, nós vamos juntar 36, certo? Então, agora, nós vamos olhar e ver qual número que multiplicado por 4 chega perto ou é igual ao número 36. Para isso, nós vamos utilizar a tabuada. Por isso que é muito importante, pessoal, todo mundo estudar a tabuada, fazer a tabuada, tá bom? Então, vamos lá. Que número será que eu posso colocar ali? É o 9. Por quê? Porque 4 vezes 9 dá exatamente 36, certo? Lá na tabuada está 4 vezes 9 é igual a 36. Então, aqui, vamos colocar aqui o 9. Então, 9 vezes 4, 36, certo? Aí, a gente vem aqui debaixo do 36 e coloca 36. Vamos passar um risquinho e vamos fazer a subtração. Sempre assim. Então, 9 vezes o 4 dá 36. Aí, eu coloco 36 debaixo desse 36 aqui e vamos à subtração. 6 menos 6, 0. E 3 menos 3, 0 também, certo? Então, essa foi a nossa conta. Então, no caso aqui, pessoal, esse 0, ele é chamado de resto. Todo número que sobrar aqui é chamado de resto, tá bom? Aqui, sempre o número que tiver aqui é chamado de resto. E o número que ficar aqui, ó, de baixo, que nós vamos multiplicar pelo divisor, ele é chamado de quociente, certo? Tá vendo? Então, 36, o número que tiver aqui sempre vai ser chamado de dividendo. O número que está dentro da chave da divisão é chamado de divisor. O número que der de resultado aqui é o quociente. Quociente é o resultado, tá bom, pessoal? E o que sobra aqui é chamado de resto, tá bom? Então, vamos para o próximo
para a próxima divisão. Então, temos aqui a nossa próxima divisão. Qual que é a diferença desse para esse daqui? Nenhuma diferença. A única diferença é que tem um número a mais aqui no dividendo. Lembra que eu falei que esse número aqui, não importando qual número seja, ele é chamado sempre de dividendo. Então, vamos lá. 660 dividido por 5. Temos o 5 aqui no divisor, então 660 dividido por 5. Como que nós vamos começar a fazer essa conta? Então, vamos lá. O 6, aqui o primeiro número, tem como dividir ele por 5? Tem, porque o 6 ele é maior do que o 5. Então, quantos 5 eu tenho dentro do 6? Eu tenho um só. Então, nós vamos colocar aqui o número 1 no quociente ou resultado. Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5, né? Então, nós vamos colocar o 5 aqui debaixo do 6. E vamos fazer a subtração. 6 menos 5, sobra 1. E agora, o que nós vamos fazer? Tem como eu dividir 1 por 5? Cabe 5 aqui? Não, não cabe. Então, o que nós vamos fazer? Vamos baixar o 6, esse 6 aqui, certo? Então, o 6 vai baixar. Formou o número 16. 16, tem como eu tirar 5? Tem. Então, quantos 5 eu tenho dentro do 16? Temos 3, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a multiplicação aqui. 3 vezes 5 dá 15, tá bom? Então, nós vamos aqui debaixo do 16 colocar o 15. E vamos fazer novamente a subtração. Tá bom? Sempre dessa forma, tá, pessoal? Não importa que a gente já fez uma subtração aqui, a gente vai fazer outra aqui, tá? Então, 6 menos 5 vai sobrar 1. E 1 menos 1 dá 0, né? E agora, o que nós vamos fazer? Foi a mesma coisa que aconteceu ali em cima. Não tem como eu dividir 1 por 5. Então, o que eu vou fazer? Sobrou 0 lá no dividendo. Eu vou baixar o 0 lá do dividendo e vou colocar ele aqui, ó. Que número formou agora? Formou o número 10, né? Então, tem como eu dividir 10 por 5? Sim, porque o número 10 é maior que o número 5. Então, quantos 5 cabe dentro do número 10? Cabem 2, 5. Então, agora nós vamos fazer a nossa multiplicação. 2 vezes 5, 10. Então, nós vamos aqui debaixo do 10, porque 2 vezes 5 é 10, e agora nós vamos fazer novamente a nossa subtração. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 1, 0 também. E aí, encerrou-se a nossa conta, porque não tem mais número aqui e não tem mais aqui para baixar. Tá vendo? Nós fizemos a mesma coisa, só que aumentou um número aqui no dividendo somente. Tá vendo o passo a passo? Então, eu vou fazendo passo a passo que dá certo, tá bom? Então, o resultado aqui, o quociente, né? No caso, 132. E o resto ficou 0. Certo, pessoal?